A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Meus irmãos, a palavra de Deus ela é verdadeira. Vocês têm que saber quem é o verdadeiro pastor das ovelhas. O próprio Jesus falando. Na verdade, vos digo que aquele que não entrar pela porta do curral das ovelhas, mas sobre por outras partes, é ladrão e salteador. Mas aquele que entrar pelas portas é pastor das ovelhas. Este é o porteiro, abre as ovelhas, ouve a sua voz, chama pelo seu nome, as suas ovelhas os traz para fora. E quanto tirar para fora as suas ovelhas, vai adiante dela, e as ovelhas segue, porque conhece a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a sua voz do estranho, não conhece a voz do estranho. Irmão, a palavra de Deus ela nos está ensinando bem claro nos dias de hoje, que muitos estão abrindo igreja em nome de Jesus Cristo, mas são mercenários, são comerciantes. Eles não têm parte, eles são lobo. Ele fala claramente. Na verdade, vos digo, aquele que não entrar pela porta do curral das ovelhas, mas por outra parte, é ladrão e salteador. Irmão, para ser o bom pastor, tem que entrar pela porta das ovelhas. Porque, irmão, aqui fala claramente, mas aquele que entrar pela porta é pastor das ovelhas. Quem é a porta? A porta é Jesus, você tem que passar por ele. Porque se você passar por Jesus, você está sendo preparado, você não é contaminado, toda a sua contaminação já saiu. Muitos querem se fazer de pastor hoje em dia, mas não passa por Jesus. Quer dizer, não tem chamada de Jesus. Jesus não chamou ele para apacentar suas ovelhas igual chamou Pedro. Irmão, para que haja cumprimento da palavra de Deus, este porteiro abre as portas das ovelhas e ouve a sua voz. Ela conhece a voz dele, chama pelo seu nome as suas ovelhas e o traz para fora. Porque a ovelha conhece a voz do seu pastor. Quantos hoje que estão abrindo ministério nos dias de hoje, pregando em nome de Jesus, querendo apacentar as ovelhas, mas é lobo, irmão, comendo a lã, a gordura das ovelhas. Eles não passou pela porta, como está escrito aqui, tem que passar pela porta. A porta é Jesus. Eles não teve um encontro com Jesus. Eles querem apacentar de qualquer maneira. Na verdade, eles não estão apacentando as ovelhas que estão apacentando eles estão comendo a lã, a gordura das ovelhas. O próprio Jesus está falando que eles são lobo, salteadores, eles não têm parte nessa obra, eles não têm chamada de Jesus. Eles não entraram, eles não são porteiro, as ovelhas não conhecem a sua voz. A voz do seu pastor, as ovelhas conhecem, que é a voz reconhecida que é Jesus. Ele chama ela e traz para fora e ela vem. Para fora de quê? Ele chama ela para fora, para sair fora do pecado, e elas vêm. Ela não permanece no pecado. Ela ouve a sua voz. Quando ele fala que aquilo ali contamina, que não é o caminho dele, que não está fazendo a vontade dele, ela escuta a voz dele e vem para fora. Sai fora do pecado. Irmão, muitos estão se fazendo de pastor. Muitos estão fazendo de pregador da palavra de Deus. Mas as ovelhas conhecem a voz do seu pastor e conhecem a voz do estranho também. Ela não segue o estranho, porque ela não conhece a voz do estranho. Mas a voz de Jesus ela conhece. Ela só conhece a voz do estranho quando ele chama ela para vir para o lado dele. Ela sabe que não é Jesus, ela sai fora. Mas ela conhece que não é a voz do estranho. Quando ele chama para seguir, ela não segue. Irmão, as ovelhas não se perdem. Ela conhece a voz do seu pastor. Muitos estão perdidos porque não são ovelhas de Jesus, são cabrito. E ele fala claramente, quando tirais para fora
as suas ovelhas e vai adiante dela. E as ovelhas seguem porque conhece a sua voz. Ele vai adiante dela. Quantos pastores que têm abrido congregação não vai adiante das ovelhas? Ele tem abandonado as ovelhas. Como eu tenho falado e não canso de falar, eles faz retiro, eles aluga sítio, afasta, larga a congregação, abandona e vai curtir a sua vida. Ele abandona suas ovelhas para curtir a vida. Esse não é o bom pastor. Ele não está indo adiante das ovelhas, ele está indo fora das ovelhas. Está saindo fora das ovelhas. Então ele não é o bom pastor. Ele não passou pela porta. Tem que passar pela porta, irmão. Se passar por outro lado, como está escrito aqui, não é o pastor das ovelhas. O pastor das ovelhas, ele passa pela porta. A porta é Jesus. Mas aquele que não passar pela porta, passar por outro lado, ele não é pastor de ovelha. Ele é ladrão salteador. Quantos estão enganando o rebanho de Deus dentro da congregação hoje? Quantos têm pregado outras palavras, têm apacentado de qualquer maneira, não como Jesus tem mandado? Irmão, as ovelhas conhecem a voz de Jesus. O que segue esses mercenários não são ovelha, porque a ovelha conhece a voz de Jesus e a ovelha negra conhece a voz do cabrito. Ela segue o cabrito porque ela é cabrito. Ela segue o bode porque ela é do rebanho do bode, porque a ovelha não segue bode. Por isso que há muitas igrejas na terra, para fazer a diferença, para cumprir a palavra. Vereis a diferença do que serve a Deus e do que não serve. Vereis a diferença do justo e o ímpio. Tem de fazer diferença, irmão. As ovelhas fazem diferente. As ovelhas só seguem aquele que ela conhece a voz. A ovelha de Jesus segue a Jesus porque ela conhece a voz de Jesus, que ele é o bom pastor. Mas a ovelha do mercenário segue ele porque ela conhece a voz do mercenário, ela é mercenária também. Então o que eu falo, o mesmo Espírito que está na pessoa testifica o que está no outro. Se é o Espírito Santo, se você vive no Espírito Santo em santidade, o Espírito Santo testifica aquele que está na sua vida e na vida do irmão. Mas se é o espírito de bode dos falsos profetas, testifica que é o espírito de cabrito que está na vida dele, está na vida do outro. Então segue ele, que tem o espírito de cabrito, e não serve Jesus, que é o pastor das ovelhas. Então cada um, irmão, vai para o seu lado, para cumprir naquele dia. Vim bendito do meu Pai, herdar por herança, que está preparado para você em Deus da fundação da terra. E vai dizer para o outro, apartai de mim por o fogo do inferno, que eu vos não te conheço. Esse é o pastor de cabrito que está fazendo separação. Então cada um tem seu rebanho na terra, cada um segue o seu Senhor. Aquele que é de Jesus segue a Jesus, mas aquele que é do diabo segue ao diabo, irmão. Há muitos se formado, quando não canso de falar, doutorado, pastor, formado em seminário, abrindo congregações, escarnecendo, comendo a lã das ovelhas, mas sabendo que o final dele está vindo aí também, para ser lançado no lago de fogo junto com o diabo e seus anjos, que é a segunda morte, onde a planta e ranger de dente, onde o bicho nunca morre e o fogo nunca cessa. Irmão, esses têm parte no lago de fogo, mas aquele que tem parte no reino do céu é a ovelha de Jesus, porque ela segue, geme e chora, porque ela conhece a voz do seu pastor, de maneira nenhuma ela abandona Jesus. Pode ver que tem muitos irmãos que gostam da doutrina, mantém essa doutrina, mantém a santidade. Ele não larga Jesus porque ele conhece a voz do Senhor Jesus. Ele é ovelha, ele conhece a voz do seu pastor. Mas aquele que não faz parte do rebanho do Cristo, ele não conhece a voz de Jesus, mas conhece a voz do estranho. Então ele segue o estranho porque ele é estranho também. Ele é treva. A treva só está onde está as trevas. Aonde está a luz, ela não está porque a luz não combina com ela. Não faz parte com as trevas. Ele senta na mesa do escarnecedor porque ele pertence ao escarnecedor. Teve um dia no meio do rebanho de Jesus, mas saiu, desviou, porque ele não é dali. Ele não faz parte dali. Ele não se sentiu bem ali, ele se sente bem onde está o pecado, onde está a imundícia, onde está a sujeira. Mas as ovelhas de Jesus não ficam lá porque também não tem parte lá. Ela não tem prazer na iniquidade, ela só tem prazer na santidade. Por isso que ela fica com Jesus. Irmão, desperta. Procura ver qual igreja o irmão está seguindo, qual o ministério que o irmão está frequentando, se é de Deus ou se é dos falsos profetas, irmão. Tem muitos se levantando em nome de Jesus, aí vindo em nome de Jesus, mas nos finais, irmão, eles são os verdadeiros anticristo, irmão. O anticristo está se manifestando a cada dia.
no meio do povo de Deus. Sai do meio dele, povo meu. Nós temos que sair, a própria palavra de Deus. Fica na paz do Senhor Jesus. Jesus te ama, irmão. Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada coração. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, hein? Jesus está mandando, hein? Ouvir. Amém?